Saudações, nação rubro-negra, eu sou Samuel Leal, está começando agora Fla em Foco para você com um quadro Papo Reto depois do apito, onde nós vamos analisar a atuação do Flamengo rapidamente, vamos falar de cada jogador do Flamengo, deixando a nota que nós acreditamos que cada um merece. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e bora pro vídeo. Então, o Flamengo pegou o Cruzeiro no Maracanã, empatou em 1-1 e perdeu a chance de tirar o Cruzeiro da disputa do título do campeonato. O Flamengo fez um jogo até razoável, poderia ter vencido, querendo ou não, é um jogo difícil contra um adversário difícil, tá? Que está disputando o título, que também costuma perder poucos pontos, assim como o Palmeiras. Então, assim, é um resultado que dá para entender, mas não dá para aceitar. Eu vou te dizer porque não dá para aceitar. Não dá para aceitar porque nós podemos ver algumas situações que são inadmissíveis, como o Samuel Lino pessimamente no jogo, mal, muito mal, tá entendendo? E ser substituído quase aos 30 minutos do segundo tempo, tá entendendo? Ele não estava rendendo e parece que o Felipe Luiz viu, mas não quis tirar. Não sei se está no contrato dele que ele não pode ser substituído, não sei. Sei que o Felipe demorou muito para substituir. Outra coisa que para mim é inadmissível é o Pedro ficar no banco e entrar faltando 10 minutos de jogo. Ele jogou 15 por causa dos acréscimos, mas ele nem tocou na bola, porque depois que o Cruzeiro teve um jogador expulso, não teve mais jogo, tá entendendo? Uma porque o árbitro picotou muito o jogo, mas principalmente porque o Flamengo colocou o centroavante, mas tirou os dois armadores, que eram o Arrascaeta e o Carrascal. Não tem mais jogada, só chuveirinho na área. Tá entendendo? Então, assim, o Flamengo realmente conseguiu anular os contra-ataques do Cruzeiro, que é o ponto forte do time ali, principalmente com Caio Jorge e Matheus Pereira. Então, assim, podemos dizer que foi um jogo razoável, foi um jogo aceitável, tá entendendo? Mas onde o Flamengo mais uma vez perde ponto, principalmente dentro de casa, porque não finaliza, porque não chuta a jogada. E o pior de tudo é assistir o nosso técnico, tá? Eu gosto muito do Felipe Luiz, ninguém tá falando que o Felipe tem que sair, mas o pior de tudo é assistir o nosso técnico dizer que o Flamengo não finaliza por causa de característica de jogadores. Então ele não faz nada. Ele é o treinador do Flamengo, então quem não finaliza manda embora e contrata quem finaliza, pô, porque não faz sentido. Não faz sentido ele questionar o Cebolinha e o Michael, como ele fez em entrevista, e que precisava de jogadores que finalizavam a jogada, e trazer o Lino que não está finalizando a jogada. O Lino não dá uma assistência, o Lino não finaliza, o Lino não faz gol. Então, assim, trocou 6 por meia dúzia, pô. Se o Flamengo está tendo dificuldade com essas características, a culpa só pode ser do técnico, não pode ser minha, pô. Eu não treino o jogador, eu não instruo eles a finalizar ou não finalizar. Então ele tem que fazer treinamentos específicos para melhorar esse atributo. Tá entendendo? Esse é meu ponto de vista. Mas comenta aí o que você acha. O que tá faltando pro Flamengo? É finalização? Você tá discordando da forma como o treinador tá escalando o time? Segundo a sua visão, qual é a falha do Flamengo? Porque esses pontos perdidos podem custar muito caro no final do campeonato. Então comenta aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Se não curtiu, curte para que esse vídeo tenha um maior alcance, beleza? Vamos para a avaliação dos jogadores nesse momento e nós vamos começar com o Rossi. Rossi agarrou muito bem, Rossi fechou o gol, tá? Tirou pelo menos umas duas ali, dois ou três perigos de gol ali real do Cruzeiro, salvou o Flamengo, não comprometeu, foi muito bem na partida. Eu daria uma nota para ele 8,5, tá? 8,5. Se você discorda, comenta aí. Nas laterais, tanto o Varela como o Alexandro não comprometeram. Eu vi algumas pessoas reclamando, mas eu achei que o Varela foi muito bem ali na cobertura, ali na marcação e também no ataque. Já o Alexandro, ele foi perfeito na marcação ali, no ataque ele não subiu muito, tu quase não viu lá, foi uma ou outra jogada que você viu o Alexandro, mas tá tudo bem. O Alexandro é um jogador muito importante pro Flamengo, já tem uma idade avançada, mas quando joga é outro patamar, é outro nível, tá? É outro nível, jogou muito bem. Da esquerda ali, eu fico tranquilo quando o Alexandre está em campo. Dou uma nota 6 para o Alexandre e dou uma nota 5 para o Varela, porque o Varela ainda tomou algumas bolas nas costas, mas também devido ao fato dele subir, o que o Alexandre não tem feito. Então, quando você sobe, você acaba deixando um pouco de espaço também. E
E outro motivo é que tanto o Caio Jorge como o Matheus Pereira caem muito pela direita, então acaba acontecendo. Porém, ao meu ver, fez uma boa partida tanto o Alexandro como o Varela. Na defesa, tanto o Léo Pereira como o Léo Ortiz foram muito bem. O Léo Ortiz acertou muitos passes, tá? Inclusive fazendo algumas viradas de jogo. Eu gostei muito do Léo Ortiz, gostei muito do Léo Pereira. Impuseram respeito ali na defesa. Então, assim, não deram mole, não teve vacilo, muito bom, tanto o Léo Ortiz como o Léo Pereira, e por isso eu avalio tanto o Léo Ortiz como o Léo Pereira com a nota 6, tá bom? Eles não comprometeram, tiveram excelente saída de bola. O Léo Pereira foi um pouquinho melhor, mas nada que justifique uma avaliação melhor. Nota 6 para os dois, acho que tá de bom tamanho. No meio-campo, Saúl e Jorginho. O Jorginho começou um espetáculo, jogando muita bola, mas muita bola, tá, meu irmão? Jogando muita bola. O Saúl é quase perfeito. O cara marca, o cara ataca, o cara vira jogada. O Saúl é um espetáculo, tá? Tanto o Jorginho como o Saúl são jogadores europeus jogando no Brasil. Dou a nota 7 pro Jorginho, que caiu no segundo tempo, tá? Mas nada que viesse a comprometer, nem exigir ali uma substituição. Acho que se manteve seguro, tocando a bolinha para lá, a bolinha para cá, virando bem o jogo, fazendo ali a saída da defesa para o ataque do Flamengo. Gostei muito do Jorginho. O Saúl chegou a finalizar uma bola ali com o pé direito, que não é o seu forte, mas levou muito perigo. Virou muitas jogadas, tanto para o Lino como para o Carrascal. Tá? Gostei muito, chegou no ataque, marcou. Para a idade que ele tem, pelo que diziam que ele não ia dar conta, nota 8 para o Saúl e dou uma nota 7 para o Jorginho, tá bom? Nota 8 para o Saúl e uma nota 7 para o Jorginho. O Arrascaeta jogou muito bem também, participou muito das jogadas, perdeu um gol, tá? Que ele poderia ter finalizado melhor, ao meu ver, mas participou muito do jogo, fez uma boa partida, não comprometeu, pelo contrário, né? Estava muito ativo no jogo, parece que realmente superou aquelas dificuldades físicas que ele vinha tendo. Dou uma nota 6 para ele, fez uma boa partida. E para mim, agora nós vamos falar do melhor jogador em campo, Carrascal, tá? Já antecipo que para mim a nota que eu dou para ele é 8. Jogou muita bola, tá? Ajudou na defesa, mas principalmente criou muita jogada. Errou muitos passes também, até porque ele tenta a jogada mais difícil. Errou muitos passes, mas a verdade é que ele jogou muita bola. Para mim foi o melhor em campo novamente, tá? Jogou muita bola, arma, finaliza, marca, briga. Muito bom jogador, tá? Muito bom jogador. E tá jogando pela direita, onde prioritariamente não seria a posição que ele jogaria. Ele veio para ser ali um substituto do Arrascaeta. Como o Arrascaeta tá jogando muito e ele chegou jogando muito, tem que ter lugar para os dois. Como disse o nosso amigo Vampeta, se pode jogar 2, 3, 5 ruins num time, como é que não pode jogar 2 bons só porque joga na mesma posição? Tem que arrumar um jeito de jogar. E é isso que o Felipe Luiz fez. Jogou ele na direita e ele tá se saindo muito bem. Na esquerda, o Samuel Lino, pra mim, foi o pior do time. Tá de sacanagem o Felipe Luiz, tá? E aí já vou começar a falar do Felipe Luiz também. O Samuel Lino não jogou nada. Errou tudo o que ele fez. Quando era para finalizar, ele deu o passe. Quando era para dar o passe, ele quis chutar. Quando era para dar passe, ele quis driblar. Quando era para driblar, ele tentou dar o passe. Meu amigo, ele errou tudo e mais um pouco, tá? E para mim o Felipe Luiz tem grande culpa nisso aí, porque demorou muito para substituir o jogador. Samuel Lino, para mim, nota 3. Para mim já tá podendo pegar um banco, hein? Não é o primeiro jogo que ele vai mal, já é o terceiro ou quarto. E fora outros que não soma para nada, quase não dá assistência, não faz gol. Tá complicado pro Samuel Lino. Bom jogador, gosto dele, chegou como um foguete jogando muita bola, mas caiu absurdamente, tá entendendo? Bruno Henrique entrou no lugar do Samuel Lino, entrou bem, tá? Gostei, inclusive foi ele que sofreu a falta para a expulsão do lateral direito do Cruzeiro, o William. A nota para o Bruno Henrique é 6, para o Samuel Lino é 3. E olhe lá, porque foi muito mal.
No ataque jogou o Plata. O Plata jogou muita bola, rapaziada. Sinceramente, o cara ataca, o cara defende, o cara chuta, o cara briga. Inclusive, quase fez um gol que o Cássio defendeu ali. Ele ganhou aquela bola na raça, na briga e na vontade. Mas o Cássio, muito bom goleiro também, salvou aquele que seria o gol da vitória do Flamengo. No segundo tempo, entraram também o Pedro e o Luiz Araújo. O Pedro entrou no lugar do Arrasca ali, de centroavante. E não tocou na bola, irmão. Não tocou na bola. Felipe Luiz colocou ele faltando 10 minutos, acredite se quiser. Ele não tocou na bola, então não tem como dar uma nota. Vou dar um 5 simbolicamente, porque ele não tem nem culpa. Ele nem tocar na bola, ele não tocou na bola. Tá entendendo? O Felipe botou ele faltando 10 minutos logo depois. O William foi expulso, o Cruzeiro acabou, não teve mais jogo. Gabigol chutando bola, se jogando no chão, fazendo cera. Não teve mais jogo. O Luiz Araújo, a mesma coisa. Entrou ali no lugar do Carrascal, mas quase não participou do jogo. Nota 5 para ele ali, simbolicamente, porque jogar nem ele nem Pedro jogaram pouquíssimos minutos. E finalmente Felipe Luiz. Sinceramente, eu sou fã do Felipe Luiz, então é até suspeito. Porém, eu dou uma nota 4 para ele. Tá, o Flamengo começou bem, dominando o jogo, dominando o Cruzeiro, não deixou o Cruzeiro passar muito do meio campo. Quando foi ali para os 30, 35 minutos, o Cruzeiro começou a sair para o jogo. O Flamengo conseguiu marcar muito bem. Então, assim, o primeiro tempo do Flamengo foi muito bem, foi aceitável. Porém, ele demorou muito para mexer no time, irmão. E fez só 3 substituições. Tá entendendo? As 3 substituições eu até entendo, porque o time estava muito bem. Então você não tinha muito o que tirar. Foi substituído o Arrasca, porque apesar de estar bem, começou a cair na hora da substituição ali, já não estava tão bem. O Carrascal tinha um cartão amarelo, já estava beirando o vermelho, tinha feito faltas que inclusive poderia ter levado o segundo amarelo e o vermelho. O Lino estava péssimo, ele demorou muito para substituir, para mim foi o principal erro. E o erro que ele cometeu, ao meu ver, que merece essa nota 3, é ele deixar o Pedro, o melhor centroavante do Brasil, no banco o jogo inteiro praticamente. Tá entendendo? E achar que tá tudo bem o Flamengo não fazer gol, perder gol, não finalizar e ter o melhor centroavante do Brasil no banco. Então, para mim, eu dou uma nota 4 pro Felipe Luiz, 4 só para ele não ser tão ruim como a nota do Lino. Tá entendendo? Então, esse foi o Papo Reto. Comenta aí o que você achou, você concorda com essas avaliações, você não concorda? Se você concorda, comenta aí, se não concorda também, vamos debater aí no chat, deixa a tua opinião aí, curte, comenta e compartilha, e principalmente curte esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo tem um grande alcance, e aí eu quero que você esteja comigo aqui sempre nessas avaliações, sempre após o jogo do Flamengo nós vamos fazer a avaliação dos jogadores do Flamengo, e eu quero você aqui comigo, beleza? Tamo junto. Um abraço, fique na paz.